Esse artigo 9º a gente volta um pouquinho, tá? Eu acabei pulando ele naquele momento para poder falar agora. O artigo 9º, parágrafo único, diz assim: o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado. Então, você ocupa um cargo em comissão, né? Ou de natureza especial. Natureza especial é tipo assim, secretários, ministros, a gente chama esse cargo de natureza especial. Se você já é ocupante desses cargos, você poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Eu vou falar com vocês, aqui eu faço só uma introduçãozinha, mas eu falo isso na segunda aula, tá? Não é para agora não. Na segunda aula eu vou falar o seguinte: aquele servidor que substitui outro, como é que fica essa situação? Tá? E aí a gente vai ver como é que fica a situação do servidor que substitui outro. Interinamente é isso. Às vezes um chefe sai de férias, e aí você é um analista, você é um procurador, e você acaba cobrindo as férias dele, né? Isso é possível. Tem que ter alguém que cubra as férias do servidor. Então, como é que ele recebe? Qual é a forma que ele recebe? Existe essa possibilidade. Por um momento, a gente fala que existe a possibilidade, e a gente vai ver que ele vai optar pela remuneração de um ou outro. Mas a gente vai ver depois, com mais calma, a forma como ele vai optar por essa remuneração. Tá? Aqui é só para a gente não deixar passar em branco. Depois da nomeação vem a posse. Como eu falei, tem até 30 dias para tomar posse. Posse também chamada de investidura. A posse é também chamada de investidura no cargo público. Então a investidura, ela ocorre com a posse. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Por concurso, a gente vai partir do pressuposto de que é a mesma coisa. A investidura, falou em ser investido do cargo público, investido das funções públicas, é tomar posse efetivamente. É um ato bilateral, né? No qual eu vou lá e digo que aceito, que bilateral tem que ter uma aceitação dos dois lados. Eu vou lá e digo que aceito o cargo público, a administração verifica meus dados e diz que me aceita como servidor, então é um ato bilateral. Mas não se confunde com um contrato de trabalho, pois está vinculado a um regime jurídico de natureza legal, não contratual, passível de ser alterado unilateralmente, sem ensejar direito adquirido. O que é que isso quer dizer? Eu estou dizendo o seguinte: primeiramente, esse vínculo de servidor com a administração pública, ele não é um contrato de trabalho. Tá? Não é contrato de trabalho. Na prática é um contrato de trabalho. Eu sei que para vocês, na prática, é um contrato de trabalho. Mas, juridicamente, a gente não chama de um vínculo trabalhista. Porque trabalhista seria se fosse CLT. Como não é CLT, como é um regime jurídico administrativo, eu não chamo isso de um contrato de trabalho, eu chamo isso de um vínculo administrativo, um regime jurídico administrativo, um regime jurídico legal, porque é um regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112. E isso gera a possibilidade de a administração pública ela mudar algumas coisas sem que eu possa alegar o direito adquirido. Por exemplo, atualmente os servidores têm direito à licença, para tratar de assunto de interesse particular. Se a administração pública quiser extinguir essa licença, ela pode editar uma lei ou mudar a lei 8.112 e tirar a licença para tratar de interesse particular. Então, eu não posso dizer, eu tenho direito adquirido, é o meu direito, como na relação de trabalho tem isso, né? Você tem direito adquirido e você não pode perder o direito trabalhista. Apesar de que esse ano aí é um ano bem emblemático, em que vários direitos trabalhistas, né, FGTS lá no começo do ano teve mudança, seguro-desemprego já teve mudança, então vem aí querendo a possibilidade de terceirização, mas na teoria essas coisas não podem ser feitas, né? Outra coisa, se a administração pública quiser, por exemplo, alterar o regime de trabalho, como foi feito aqui em Salvador mesmo, em determinado momento era 8 horas a carga horária, eles reduziram para 6, e aí depois voltou para 8 de novo. É possível isso ser feito, porque não existe direito adquirido. Você, quando é estatutário, quando segue uma lei, existem regras que podem ser mudadas unilateralmente pela administração pública. Então, tomar posse é isso. Eu tenho até 30 dias para tomar posse. Tomar posse é dizer sim, é aceitar o cargo público, levar o documento e aceitar o cargo público.
É com a posse que o nomeado se torna o servidor público, e nesse ato deve declarar seus bens e a existência de outro cargo, emprego ou função pública. Pode ser feito também mediante procuração específica. Então, se você não puder tomar posse no dia, você vai lá, assina uma procuração e manda alguém tomar posse por você. Isso é possível. É muito importante destacar isso aqui, ó. A procuração deve ser específica, pois eu vejo muitos concursos falando assim, por procuração com caráter geral. Ele diz assim, faz essa confusão, que o servidor poderá ocupar o cargo por procuração em caráter geral, com direitos gerais. Não, tem que ser uma procuração específica para isso. Tem que ter lá a procuração. Eu permito que fulano de tal tome posse no cargo X em meu nome. A procuração tem que ser específica, com poderes específicos. E depois da posse, você vai entrar em exercício. É o terceiro momento. Exercício é efetivo desempenho nas atribuições do cargo ou da função pública. Qual é o prazo que eu tenho para entrar em exercício? Eu tenho até 15 dias para entrar em exercício no cargo público. 15 dias aqui improrrogáveis para entrar em exercício no cargo público contado do dia da posse. Se ele não entra em exercício, o que é que vai acontecer? Aqui sim ele será exonerado, porque ele já tomou posse. Então já tomou posse, já virei servidor público. Tenho uns 15 dias só para me organizar. E se eu não for, é como se fosse um abandono, né? Aí eu vou ser exonerado. Então, é a partir do primeiro dia do exercício que se conta os prazos relativos a todos os direitos de tempo de serviço. Então, o salário não é a partir do dia da posse, né? Porque aí o cara tomaria posse e ainda ficaria uns 15 dias de folga, como se fosse recebendo salário ainda. Não. Salário é só do momento em que entra em exercício. Só. Assim como a aposentadoria, assim como o tempo de serviço, é só a partir do momento que entra em exercício que vai contar esse prazo aí. Então, a gente tem essa ilustração aqui para falar um pouco sobre posse, exercício e nomeação. Aqui nós temos até 30 dias. Nós temos até 15 dias. Até 30 dias e até 15 dias. Até 30, até 15. E lembrando que da nomeação para posse, se eu não for... Vou botar aqui. Sem efeito. Não preciso ser mais específico. Botar assim. Se houver ausência de um para o outro, tornará a nomeação sem efeito. Já aqui, se houver a ausência, nessa fase haverá a exoneração. Mas mexe aqui. Haverá a exoneração. Esses prazos são muito importantes aí, de até 30 e até 15 dias, tá? E aqui perdeu. Se não cumprir esse prazo dentro desses dias, não tem mais, tava doente, não tem isso não. Aqui perde mesmo o cargo público se não cumprir os requisitos. A gente tem aqui algumas regras em relação ao servidor público. Primeiro, jornada de trabalho. Em relação ao servidor público federal, qual é a jornada de trabalho do servidor público federal? Qual é o regime semanal de trabalho? Quantas horas? 40 horas. 40 horas semanais. Vamos botar aqui, né? 40 horas semanais. Sendo que deve respeitar aquele mínimo diário de 6 horas e máximo de 8. Tá? Então, mínimo
de 6 e 8. Então, entre 6 e 8 horas diárias. Lembra aí que a repartição pública não funciona no dia de sábado, porque fecha 8 horas de segunda a sexta. Então já fecha 8 horas, que eu digo no sentido de fecha o horário, né? Carga horária de 8 horas por dia. E aí já fecha as 40 na sexta, sábado não funciona. Se for cargo em comissão, função de confiança, é aquela historinha do regime integral. Na prática, acaba não seguindo isso, nesse regime integral, essa coisa de você ser convocado a qualquer momento. Na prática, tem uma carga horária também parecida, ou às vezes até menor do que esses cargos aí. Ao entrar mas geralmente é a mesma carga horária, segue os 40 horas semanais. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para a carga de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Isso aqui está arriscado, que a gente já viu, né? Qual é o prazo do estágio probatório que a Constituição traz? 3 anos. Então, o estágio probatório, vou puxar um traço aqui, ele dura 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Observar os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, assiduidade de todo dia, né, não ter faltas, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Cuidado, o artigo 20 está revogado. Lá no artigo 20 não tem esse traço não, tá? Foi o que eu coloquei aqui. Se você pegar qualquer lei, o artigo 20 vai estar lá por extenso ainda 24 meses. Mas a gente já viu que, por força da Constituição, esse prazo atualmente é de 3 anos. É a partir de 3 anos que adquire a estabilidade. Então, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa. Está revogado, que a gente chama de tacitamente. O que é revogado tacitamente? Apesar dele continuar estando escrito lá, ele não vale mais. Então, ele foi revogado. Mas ele continua escrito, porque não pode simplesmente apagar o artigo da lei. Para tirar ele daí, tem que vir uma nova lei dizendo expressamente: revogue esse artigo 20. E não fizeram isso ainda. Então, mas como ele não pode contrariar a Constituição, a gente fala assim que ele foi revogado, mas tacitamente, né? De forma tácita, de forma indireta. Olha lá, aqui é a ressalva que eu faço. O artigo da Constituição diz que a estabilidade se adquire após 3 anos de efetivo exercício no serviço público. É esse entendimento que prevalece, né? Haja vista que uma lei não pode contrariar a Constituição. E relembrando que quando o servidor público ele vai ocupar, ele realiza esse estágio probatório, com 2 anos e 8 meses, ele tem aquela avaliação, né? Ou faltando 4 meses antes de terminar o período do estágio probatório, porque o concurso pode ser das duas formas. Ele vai fazer a avaliação com 2 anos e 8 meses, ou faltando 4 meses. Então, 2 anos e 8 meses, ou faltando 4 meses, ele vai se submeter aí ao regime, à avaliação de desempenho, onde vai avaliar aquela assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, responsabilidade. Ocorre, mas não ocorre com tanta rigorosidade, não. Existe avaliação de desempenho, porque a Constituição diz assim: deve ter uma lei específica falando da avaliação de desempenho, e a gente não tem essa lei. Então acaba que meio que cada órgão faz a sua avaliação. Geralmente elege uma comissão, né, de 3 servidores para avaliar, que conviveram com aquele servidor, para avaliar se ele preencheu aqueles requisitos. O servidor em estágio probatório pode exercer cargo em comissão ou função de confiança. Então é uma questão que às vezes é recorrente no concurso, essa história aqui. O concurso gosta de dizer que porque ele está em estágio probatório não pode exercer um cargo em comissão ou função de confiança. Mas isso é falso, ele pode exercer sim. Na teoria ele já pode chegar sendo chefe, né? A ideia é essa. Não é né, tão rápido assim, mas quer dizer, depende, né? Vai que ele tem um pistolão muito grande lá dentro, então ele consegue. É isso aí, mas é possível, mesmo ainda estando em estágio probatório, você ocupar um cargo de direção, que é um cargo, né, função de confiança.
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Tá? Eu gosto sempre de trazer esse artigo. O que acontece? Esse artigo 22, ele é um artigo que às vezes ele pode levar você a erro, né? Porque você lê assim: o servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Então, é um artigo que a gente sabe que existem outras hipóteses. A gente sabe que tem aquela hipótese do corte de gasto. Mas se a questão estiver falando só sobre a Lei 8.112 e colocar dessa forma como está aqui, a gente vai considerar verdadeiro. A gente tem que considerar verdadeiro porque a letra da lei e não foi revogada, tá? Porque ela só se preocupa em trazer essas duas hipóteses, ou processo administrativo ou processo disciplinar. Então, como nós estamos falando da Lei 8.112, aí eu quero que vocês partam no pressuposto que isso aqui é verdadeiro. O servidor só perderá em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Então, ou forma judicial ou administrativa é a previsão que a lei traz para a perda do cargo público. E a gente às vezes descarta, né? Já olha lá a alternativa só. A gente descarta. É por isso que eu trago a lei inteira, o artigo inteiro, para a gente observar. Porque se já não tem somente, a gente tende a descartar essas questões. Então, a gente viu o provimento originário, que é a forma de fazer concurso, a forma de entrar no cargo público fazendo concurso e ocupando aquele cargo efetivamente. Só que eu falei para vocês que existem provimentos derivados, é uma divisão didática que a gente faz. São aquelas situações em que o servidor já ocupava aquele cargo, ele sai por algum motivo e acaba retornando a esse cargo. É uma situação em que ele não está ocupando pela primeira vez, ele já está na administração, ele já é um servidor público, mas ele vai voltar por algum motivo. É Celso Antônio Bandeira de Melo. Não sei se eu falei ele na hora lá, eu citei um autor, acho que eu citei outro autor, mas o autor é Celso Antônio Bandeira de Melo. É ele que classifica essa ideia entre provimento originário e derivado. E o provimento derivado, ele diz que pode ser vertical, horizontal ou por reingresso. Vamos ver essa classificação de Celso Antônio, que cai em concurso, apesar de ser dele, mas cai em concurso. O provimento derivado vertical, a gente tem a promoção. A primeira hipótese é a promoção. O que é a promoção? É aquela em que o servidor público ele é guindado para o cargo mais elevado. Então, a promoção é aquela situação em que você evolui, mas dentro do seu cargo, Você ocupa um cargo 2, cargo 3, mas é dentro da sua carreira, digamos assim. Digamos assim, não, é dentro de sua carreira. Então, você vai para um cargo mais elevado, mas permanece na mesma carreira. Porque, lembrando, não pode haver mudança de cargos sem concurso público. Tá? Aqui é mudança de cargo mais elevado dentro da mesma carreira. A promoção ocorre nos cargos de carreira. Aliás, deve sempre ocorrer na mesma carreira, sob pena de inconstitucionalidade. Então, você vai evoluir na sua carreira, tanto por antiguidade quanto por merecimento. Tanto por antiguidade quanto por merecimento. Antiguidade é passar o tempo. Às vezes tem cargos que dizem assim, a cada ano o servidor vai aumentar o nível. E aí aumenta lá R$1 no salário, R$2, vai aumentando o nível aí por antiguidade. E merecimento é quando você, não é porque você foi bom, foi legal, não. Merecimento é quando você realmente conquista aquilo com cursos, capacitação, chama por merecimento. Então, vai haver a promoção. Por que eu falo em provimento derivado vertical? Porque ele meio que cresce dentro da carreira. Então, é aí para cima. O provimento derivado horizontal, a primeira modalidade é a readaptação. E quando eu falar em readaptação, eu quero que vocês memorizem, associem a questão da limitação física ou mental. Porque o que é a readaptação?
A readaptação é uma forma de provimento na qual é o seguinte: o servidor ele sofre uma limitação físico-mental, algum problema de saúde, que esse problema ele proíbe que o servidor desempenhe aquelas funções que ele desempenha normalmente, mas ele não deixa ele inapto ao ponto de não conseguir exercer mais nada. Então um escrivão que tem uma LER, por exemplo, então LER DORT, então ele vai lá, tem essa limitação e aí ele tem que ser readaptado. O que é a readaptação? É colocar ele para desenvolver atividades compatíveis. Ele vai desenvolver atividade compatível com a atribuição que ele consegue desempenhar. Então vamos ler só para a gente acompanhar. A readaptação ocorre quando o servidor sofre limitação física ou mental que o torna incapaz de exercer aquele cargo específico. Dessa forma, há investidura derivada em uma nova função compatível. Então talvez ele não consiga mais digitar, mas ele vai continuar organizando processos, vai continuar fazendo o pregão das partes, vai continuar auxiliando o juiz, enfim. Existem outras funções que ele pode fazer. Se julgado incapaz, ou seja, se ele não conseguir desempenhar nenhuma função, ele deverá ser aposentado. Caso não haja cargo compatível, ele ficará como excedente até a ocorrência da nova vaga. O que acontece? Então, sofreu limitação física ou mental. E aí, eles têm que me colocar em um cargo compatível. Mas se não tiver cargo compatível, porque é o seguinte, não é porque eu também sofri limitação física ou mental, que de escrivão eu vou exercer função de juiz. Ou de escrivão eu vou ser, sei lá, trabalhar no protocolo, ou trabalhar com a limpeza, na área de limpeza. Não, tem que ser compatível tanto em atribuições quanto em salário também. Tem que ser uma compatibilidade dentro do cargo, porque senão isso aqui poderia ser uma forma de você utilizar para, escamotear aí o servidor público, acabar mudando ele de cargo de forma indevida. Então, se não tiver um cargo compatível, eu ficarei como excedente. O que é ficar como excedente? Mas recebendo salário, Eu vou ficar lá, olha, já que não arranjaram nada para mim, eu vou todo dia na repartição pública, bato meu ponto, não faço nada e recebo meu salário. É isso que é ficar como excedente. É ficar lá olhando para cima, conversando, tal. Então, até porque não fui eu que não consegui a minha vaga. É responsabilidade da própria administração pública me remanejar. Aliás, vamos usar a expressão correta, me readaptar. É ela que tem que fazer a minha readaptação. Se não fizer, eu vou ficar lá como excedente. Segunda, provimento, segunda modalidade, já vimos promoção, já vimos readaptação, agora a gente vai para o reingresso. Reingresso é aquela situação em que o servidor sai do cargo e volta depois. A gente tem a reversão, reintegração, aproveitamento e recondução. São expressões que são parecidas, assim, mas a gente vai fazer questão, vai habituar até esse negócio, memorizar aí. Primeiro, reversão, que a gente até conversou. O que é reversão? Quando a gente fala em reversão, eu quero que vocês pensem na aposentadoria. Então, se na readaptação eu pensei em limitação física e mental, na reversão eu estou falando de aposentadoria. Eu estou falando em uma situação na qual o servidor ele se aposentou e ele volta ao cargo dele. Ele se aposentou e ele volta ao cargo. Essa reversão pode ser tanto de ofício quanto a pedido. Eu já falei essa expressão de ofício com vocês. A expressão de ofício como é que eu posso dizer? É como se fosse pela própria administração pública. Ela faz por conta própria, de ofício. De ofício é por iniciativa da administração pública. Então eu estou aposentado e a administração pública, por conta própria, manda eu voltar. Claro, ela vai mandar eu voltar em algumas situações. Ela manda eu voltar se ela perceber que os motivos que geraram a minha aposentadoria são insubsistentes, ou seja, não existem mais. Então, ela pode mandar eu voltar nessa circunstância. Então, eu me aposentei por alguma espécie, como chamam a lei, de invalidez.
E aí a administração, sempre que no servidor público você se aposenta por invalidez, a administração ela obriga você a submeter exames periódicos. Então de 2 em 2 anos ela manda você na junta médica para verificar se você permanece naquela situação. Se o médico, a junta médica constata que você melhorou, você deve voltar para a administração pública, porque ela não quer ficar pagando sua aposentadoria se você está no apto de trabalhar, ela manda você voltar. E aí é uma hipótese de reversão de ofício, tá? Mas existe uma hipótese também de reversão a pedido, que você mesmo tendo se aposentado, você pede para voltar para a administração pública, quer voltar para trabalhar, por algum motivo de ordem pessoal. Mas não é todo mundo que se aposentou que pode voltar. Tem os requisitos. Que requisitos são esses? Aliás, eu tenho que até contar uma história aqui para você antes. Porque da onde é que surge essa hipótese do servidor que se aposentou poder voltar ao cargo público? Surge da ideia seguinte: quando houve uma mudança na aposentadoria, em 2003, em que antes, até 2003, o servidor poderia se aposentar de forma integral, recebendo o salário inteiro. Depois disso, mudou a lei, né, e aí agora obedece ao teto do INSS. Quando foi, antes de aprovar essa emenda constitucional para mudar isso, os servidores souberam que ia ter essa mudança e grande parte pediu logo a aposentadoria. Eles pediram para se aposentar, mesmo ainda de forma proporcional, mesmo ainda não tendo tempo integral, mas era mais vantagem do que obedecer ao teto do INSS. Nessa, muitos servidores saíram, pediram para se aposentar. E o que foi que a administração pública fez? Ela editou uma lei dizendo meio que, olha, você servidor, volte para trabalhar, porque ela teve uma perda muito grande. Então, de um déficit de servidores muito grande. E aí ela possibilitou que os servidores pudessem voltar a trabalhar em virtude dessa perda que ela teve. Ela diz, olha, você que se aposentou, volte a trabalhar que eu vou lhe dar alguns benefícios. Eu vou... Aí foi os benefícios concedidos, né? Algumas deduções de impostos, enfim, para poder o servidor voltar. Então, não é qualquer servidor que está aposentado que vai poder voltar. É o servidor que ele tenha solicitado a reversão, ele já tenha sido estável, ele tenha tido a aposentadoria voluntária, ou seja, foi a que eles pediram para sair, e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação da reversão. Então, né, você tem aqui um prazo de 5 anos para poder voltar até a administração pública. Preencher esses requisitos, é possível você, aposentado, voltar a trabalhar para a administração pública. Então, a reversão, que está ligada à aposentadoria, pode ser tanto de ofício quanto a pedido nessas circunstâncias aqui, ok? A gente viu no bloco passado as formas de provimento, e aí a gente viu promoção, a gente viu readaptação, que é a limitação física ou mental, a gente viu reversão, que tem a ver com a aposentadoria, e agora a gente vai ver a reintegração. Quando vocês virem reintegração, eu quero que vocês pensem em uma invalidação de alguma demissão injusta. Então, nesse caso da reintegração, o servidor público ele consegue invalidar a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, e aí ele vai retornar ao cargo com todas as vantagens que perdeu durante todo o tempo em que ficou fora. O que é que acontece? Nós temos uma hipótese aqui na qual o servidor ele foi demitido injustamente, seja por um processo administrativo ou judicial, tal, e ele consegue voltar também por um processo administrativo ou judicial. Então ele entra com recurso administrativo, ele entra com uma ação judicial, provando que a demissão dele foi injusta. E aí, quando ele retorna ao serviço público, ele vai retornar com todos os direitos que, durante o tempo que ele ficou fora, ele deveria ter recebido. Então, ele volta recebendo décimo, férias, salários, durante todo o período que ele ficou afastado. Essa é a chamada reintegração. Ok? Então, passa o tempo que passar, ele vai ter direito ao dinheiro dele de volta. Nessa reintegração, é interessante a gente notar que, ainda que ele volte e nós tenhamos uma situação na qual o cargo dele não exista mais, então vamos imaginar que depois que ele foi demitido,
a administração pública resolveu extinguir o cargo dele. Isso pode acontecer. Se tiver um cargo vago, a administração pública ela pode extinguir. E aí, se ela resolve extinguir o cargo desse servidor, quando ele volta, ele não tem mais o cargo dele. E aí ele ficará o que nós chamamos de indisponibilidade. Indisponibilidade até o seu aproveitamento. O que é indisponibilidade? Ele fica lá em casa esperando até o momento em que a administração pública arranje um posto, um cargo compatível com o dele para realocar esse servidor. Na verdade, reintegrar, né, a expressão mais correta. Reintegrar efetivamente, realizar o seu aproveitamento em outro cargo. Como é que ele vai receber por conta disso? Quando o sujeito está em disponibilidade, ele recebe o que nós chamamos de forma proporcional. Faz o cálculo de toda a média salarial que ele teve até aquele momento ali da vida de servidor. Faz esse cálculo e aí paga ele de forma proporcional a tudo que ele já recebeu. Então ele não vai receber como se estivesse trabalhando atualmente. Ele recebe de acordo com o histórico dos salários que ele teve, tá? Ele ficará em disponibilidade. Agora, tem uma situação bem interessante, que é essa última situação daqui. Vamos tentar construir esse raciocínio. É uma situação na qual o servidor, ele saiu, e aí nesse meio tempo, até ele voltar, a administração pública, digamos que realizou um outro concurso, ou até mesmo remanejou os servidores para ocupar aquele cargo dele que estava vago. E aí a situação, se houver outro servidor estável ocupando o cargo, então o servidor saiu e aí outro ocupou o cargo dele. Quando ele é reintegrado, aquele servidor que está ocupando o cargo dele, ele tem que sair. Ele será o que nós chamamos de reconduzido. Porque o servidor reintegrado, ele tem direito a voltar para o cargo dele de origem. Quem tiver no cargo vai ter que sair. Não vai ter direito, vai ser o prejudicado. Então, esse servidor que está no cargo, ele será reconduzido ao seu cargo original. Então, será reconduzido ao seu cargo original, ou equivalente vago, ou ainda posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos imaginar essa situação aqui. A gente tem uma situação na qual nós temos, vou colocar 3 cargos, nós vamos falar de cargos aqui. E aí, o servidor A, ele foi demitido. Quando ele foi demitido, o servidor B, que estava aqui, veio para cá. E aí B ocupou esse cargo. O servidor C, que estava aqui, veio para cá. C ocupou esse cargo. E aqui ficou o D, né, que veio de outro lugar. Quando A volta, quando A é reintegrado, o que é que deve acontecer? A deve voltar para o cargo de origem dele. E aí quando ele volta para o cargo de origem, B, vai sair, porque A deve permanecer aqui. Só que o cargo de B também já estava ocupado, né? Já tem C lá. O que vai acontecer com ele? Não vai ser uma eterna dança das cadeiras, não. Não vai ficar voltando, cada um voltando, não. Nesse caso, B, que já se prejudicou aqui, ele ficará em disponibilidade. Ele não vai mais voltar ao cargo dele. Ele vai ficar em disponibilidade. Ele vai ficar sem cargo. Até que arranje um cargo para ele, ele fica em disponibilidade. Se ele continua recebendo, ele recebe proporcionalmente. O que é proporcionalmente? Como eu te falei, a média de salário. Faz a média aí. Qual a média de salário dele durante todo esse tempo? E aí o salário dele vai sofrer uma redução. Porque provavelmente no começo da carreira ele ganhava menos do que recebia hoje. Então faz a média dos salários, divide pelos anos e aí acha um valor mensal. Tá? Então, apesar de ele ficar em casa, ele vai receber de forma proporcional. De certa forma, não deixa de ser um prejuízo. E quando ele está na ativa, ele tem algumas verbas que só quem está na ativa é quem recebe. E possibilidade de hora extra, essas coisas. Então, ele vai receber de forma proporcional. Sai prejudicado. Se cabe dano moral, você perguntou, não foi? Olha, não cabe, a não ser que a coisa aconteça com outras consequências aqui, mas só em virtude disso não cabe dano moral não, porque está previsto na lei. Então é uma situação aí, a reintegração é boa para quem é reintegrado, né?
Mas se alguém tiver no cargo, essa pessoa vai se prejudicar. Porque se o cargo dele tivesse vazio, ele voltava, né? Mas se outro já ocupou, só ele que se prejudica. E aí a gente pega o gancho e fala um pouco sobre a recondução. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Ocorre em duas situações. Primeira, como a gente já viu, se houver a reintegração do anterior ocupante, é o caso de B. B foi reconduzido. Se nessa hipótese aqui tivesse vazio o cargo dele, quando o B voltasse para aqui, esse movimento a gente chama de recondução. Então, a recondução ela pode ocorrer em virtude de uma reintegração do servidor. Então, A voltou. Quando A volta para cá, B volta para o cargo dele, se tivesse vazio. Esse movimento aqui a gente chama de recondução. Então, é a primeira hipótese da recondução acontecer. A segunda hipótese é uma situação interessante, que eu não sei se você conhece, mas se você for inabilitado em estágio probatório relativo a um novo cargo, você pode voltar ao seu cargo anterior. Qual é a situação? Você já é servidor público, você faz um novo concurso, aí você vai fazer o estágio probatório do outro concurso. Se você não for aprovado lá naquele outro estágio probatório, você pode voltar para o seu cargo anterior. É a chamada recondução. Isso é uma possibilidade que o servidor público federal possui, segundo a Lei 8.112. É uma possibilidade também aí. Ambos os casos só se aplicam aos servidores estáveis. O STF decidiu que é possível a recondução a pedido, que é essa daqui, né, do servidor durante o estágio probatório do novo cargo. Tem a súmula da AGU aí. Que súmula é essa? Que pedido é esse? Então, se a própria lei permite que você, perdendo em estágio probatório, possa voltar para o seu cargo anterior, quanto mais você simplesmente pedindo, né, se você, por uma ineficiência sua, você consegue voltar, então pedir é muito mais leve do que você perder em estágio probatório, né? Então, o próprio pedido, você não se adaptou ao novo cargo, você quer voltar para o seu cargo anterior, é possível que você volte, né, a pedido, e isso é uma possibilidade de recondução. Vamos ver uma questão aí. Aliás, vamos só relembrar tudo que a gente viu para vocês começarem a fazer essa questão. Nós vimos a hipótese de provimento, né, originária e derivado. Originária é quando faz concurso público e tem a nomeação. Derivado, a gente viu que pode ser vertical, horizontal ou por reingresso. Vertical é a promoção, no qual você consegue ascender dentro da mesma carreira, dentro do mesmo cargo. E aí você ocupa um cargo maior, mas dentro da mesma carreira. Nós vimos também a readaptação. Readaptação é quando existe uma limitação física ou mental. Então, limitação física ou mental é uma readaptação, na qual você deve ser realocado ali, readaptado para exercer funções compatíveis com sua limitação física ou mental. Nós vimos também a reversão. O que é reversão? Tem a ver com a aposentadoria. Quando você não consegue, quando você se aposenta, mas aquele motivo que gerou a sua aposentadoria, você acaba perdendo aquela ou invalidez, como a lei fala, né? Ou então você pede para voltar. Naquele caso dos 5 anos, né, para pedido, você pode voltar da aposentadoria. Essa desaposentação a gente chama de reversão. A gente viu também, então, por reingresso, a gente viu a reversão, a gente viu a reintegração. A reintegração é quando você é demitido e você prova que sua demissão foi injusta, você consegue voltar. E a gente viu a recondução, que é essa hipótese aqui, essa última, nessas duas hipóteses, na qual o reintegrado volta e eu volto para o meu lugar, ou eu perco em estágio probatório e eu volto para o meu cargo anterior.